Mateus 5, versículo 10 até o 16, diz assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Continue com a sua Bíblia aberta. Nós estamos estudando aqui nas quartas-feiras o Evangelho de Mateus, versículo por versículo. Nós começamos lá no capítulo 1, versículo 1, e se Deus quiser, nós vamos estudar todos os 28 capítulos do Evangelho de Mateus, para juntos aprendermos mais sobre a vida do homem mais importante que teve aqui nessa terra, Jesus Cristo. Semana passada, nós falamos do versículo 6 até o 9, também sobre as bem-aventuranças, e vocês vão lembrar que a palavra bem-aventurado significa plenamente feliz. A palavra bem-aventurado aqui significa plenamente feliz. E nós lemos aí no versículo 6, semana passada, que diz assim: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Todas as bem-aventuranças aqui, todos os versículos, eles são seguidos de uma promessa. E a promessa do versículo 6 é que eles serão fartos. E eu disse aqui semana passada que assim como na vida no mundo natural, nós não conseguimos viver sem comer e sem beber, e é necessário que haja fome e sede. Para nós é sinal que estamos saudáveis quando a pessoa tem fome e sede. E assim também no mundo espiritual nós precisamos ter fome e sede de justiça. E eu disse aqui semana passada que a justiça nossa tem nome, e o nome dessa justiça é Jesus. Ninguém é justo por si próprio. Ninguém é justificado pelos seus méritos. Eu ainda disse aqui semana passada que às vezes você vai conversar com uma pessoa, ela diz o seguinte: mas eu nunca matei, mas eu nunca roubei, eu pago as minhas contas. E às vezes a pessoa só falta falar assim: não, eu vou para o céu por mérito. Mas isso, à luz da Bíblia, é algo que impossível. Nós somos justificados por Cristo Jesus. Então, para termos sede e fome de justiça, o que nós precisamos? Ter sede e fome para estar o quê? Aliançados com Cristo. Estarmos unidos com Cristo. Porque só quando nós estamos unidos, aliançados com Cristo, vocês lembram que eu falei sobre aliança? Quando nós estamos aliançados com Cristo, nós nos tornamos um, e Deus olha para o irmão Emanuel e não vê mais um pecador, mas ele vê uma pessoa justificada. Então, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça é o quê? Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de estar em aliança com Jesus. E aí nós estudamos também o versículo 7 que diz: Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E nós falamos aqui mais detalhadamente sobre aquela parábola do credor incompassivo que Jesus contou, que tinha um homem que tinha uma dívida impagável, e aí ele chegou ali no rei ali e pediu misericórdia, me perdoa, a dívida é impagável, ele não teria nunca condições de pagar. E o rei foi perdoar a dívida dele. E ele saindo ali da presença do rei, ele viu alguém que devia a ele uma pequena quantia, uma quantia insignificante perto da quantia que ele foi perdoado.
E ali ele pegou aquela pessoa que devia ele, começou a humilhar, começou a maltratar aquele homem, me paga, me paga, me paga. Ou seja, alguém que acabou de receber uma grande perdão, alguém que acabou de receber uma grande bênção, e aí agora age de forma contrária do que o rei agiu com ele. E aí o que acontece? Aquele homem acaba sendo punido. E o X da questão é o quê? A oração que nós chamamos do Pai Nosso também fala sobre isso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos ofendido. A não ser que nós perdoamos uns aos outros, Deus também vai perdoar. Se nós não perdoamos, também nós não seremos perdoados. Então, bem-aventurados misericordiosos, ou que seja, aquelas pessoas que agem com misericórdia. Às vezes a gente ouve aí nesses jornais, eu não gosto disso, mas às vezes eu chego na casa de alguém para receber dar certo, e aí a pessoa está escutando aquele jornal, a pessoa estrupou uma criança, matou a mãe, matou o pai, e aí humanamente falando, a gente pensa assim, tem que morrer um camarada desse. Humanamente falando, um camarada desse tem que sofrer, tem que fazer isso e aquilo. Mas nós esquecemos que nós também somos pecadores. E a palavra de Deus fala assim, com a medida que nós medirmos, nós vamos ser medidos. Eu lembrei aqui agora, nem estava aqui no meu esboço, a primeira vez que eu fui pescar com o Ebinho, lembrei aqui agora, nós estávamos indo lá para São Marcos, e nós paramos num posto de gasolina lá em Campo Alegre, e ele falou assim para mim assim, acho que eu nem vou lembrar disso, ele falou assim para mim assim, qual que é o tipo de pessoa que você menos gosta? Esse é o tipo de pessoa que eu menos gosto, é ladrão, porque eu acho muito doído alguém ralar para comprar uma coisa, e um ladrão ir lá e roubar. Ele falou assim, nem por um ladrão você pode falar que ele não vale nada, porque o sangue de Cristo foi derramado também pelos ladrões, e o sangue de Cristo é mais valioso do que todo o dinheiro dessa terra. Então, se nós queremos ser plenamente felizes, nós temos que ser misericordiosos, agir com misericórdia, porque o tempo todo Deus age com misericórdia para conosco. A Bíblia diz que se não fossem as misericórdias de Deus, nós seríamos consumidos. A Bíblia diz que se não fossem as misericórdias de Deus, os nossos inimigos nos engoliriam vivos. E nós estudamos aqui também o versículo 8 que diz, bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E nós falamos aqui que esse limpo de coração aqui é livre de maldade no coração. Nós temos um coração bom, um coração abençoador. Só que eu disse que para nós é muito difícil ser limpo de coração, porque nós já nascemos no nosso DNA, o DNA do pecado de Adão. E eu disse aqui, até, não sei se vocês vão lembrar quem estava aqui, que você não precisa ensinar uma criancinha da birra, você não precisa ensinar uma criancinha a mentir, você não precisa ensinar uma criança a pegar uma pedra e jogar na caixa de marimbondo. Por quê? Porque a maldade já vem no nosso coração. Por isso, o limpo de coração, para nós sermos plenamente felizes, limpo de coração, nós precisamos lavar o nosso coração dia a dia com a palavra de Deus. Jesus disse para os discípulos, vós já estão limpos pela minha palavra. Então essa palavra, quando nós ouvimos e praticamos, ela vai lavando o nosso coração. E quando ela vai lavando o nosso coração, nós vamos nos tornando pessoas de coração puro e somos bem-aventurados, plenamente felizes. Nós temos a oportunidade de ver Deus. E nós falamos no versículo 9, que foi o último que nós estudamos semana passada, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esse versículo tem queimado e ardido no meu coração, porque nós vivemos dias de guerra, nós vivemos dias que eu não tenho lembrança na minha vida, nesses mais de 30 anos que eu tenho, de tempos que as pessoas estão com os nervos à flor da pele igual hoje. Não tem lembrança. Hoje basta você olhar para uma pessoa de forma assim, as coisas já estão tendo briga, já está tendo confusão. Todo mundo com o nervo à flor da pele, as pessoas estão divididas, o Brasil está dividido. Você vê o que está acontecendo e mais do que nunca nós precisamos ser pacificadores. Eu disse aqui que eu vi uma postagem, alguém postando a foto do filho do Messi e falando assim, olha aí a alegria de um menino que nunca vai precisar trabalhar, né, Kevin? Filho do Messi, multimilionário. Até falei assim, para ele quiser gastar o dinheiro que o pai dele tem tudo, ele tem que rasgar dinheiro por fogo, porque é muita grana, muita grana.
mas muito melhor do que ser filho do Messi, incomparavelmente melhor é ser filho de Deus. E nós temos essa promessa, não é promessa do irmão Emanuel, não é promessa do pastor Robson, nem tampouco de homens, promessa de Jesus. Bem-aventurado, plenamente felizes os pacificadores, sejam agentes de paz. Eu sempre gosto de dizer, quando eu vou falar esse versículo, eu já vi isso demais. A pessoa está com um problema no casamento, Jefferson, aí vai compartilhar com um colega de trabalho. Aí o cara fala, você está doido, rapaz, larga essa mulher. Em vez do que, é raríssimo alguém dar uma palavra de paz ali, não, fica tranquilo. A mulher está com problema com o esposo, vai falar com a amiga do trabalho, larga esse homem, você está ficando louco. É raríssimo alguém vir com uma palavra de paz, e nós precisamos ser pacificadores. E chegamos agora nos versículos lidos, do versículo 10 até o 16. E o versículo 10 começa com mais uma promessa: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Hoje, o chamado teologia coach, ou chamado as pregações modernas, eles querem tirar do meio do povo de Deus a dor, eles querem tirar do meio do povo de Deus a perseguição, eles querem tirar do meio do povo de Deus o peso de carregar a cruz. Porém, não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem renúncia. A dor é pedagógica. A dor nos ensina. A dor nos faz aprender aquilo que, se tiver na balança, muitas vezes nós não aprendemos. Eu fazendo esse esboço aqui, eu lembrei quando eu era mais ou menos do tamanho do Davi do Ebim. Nós morávamos ali perto da feira e meu pai gostava de plantar as coisas, e ele plantou um girassol. E eu cheguei lá, Ilza, e vi uma abelha por cima do girassol. Branquinho, parecia um saquinho de leite. Eu olhei assim, peguei a abelha, não estava bom, sacudi. Ela ferrou, a senhora lembra disso, mãe? Meus dedinhos nem encostavam no outro aqui, de tanto que inchou. Aquela dor que eu senti me ensinou, nunca mais eu fiz isso. Nunca mais alguém precisou falar assim para mim, não pega a abelha não que vai dar problema. Por quê? Porque a dor é pedagógica. E hoje as pessoas querem, os teólogos, muitos dos pregadores, eles querem ensinar as pessoas a viver uma vida só de bênção, só de bonança, mas isso não funciona. Jesus está falando aqui que plenamente felizes é aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E a justiça que eu já falei é o quê? Nós estarmos aliançados com Cristo. E muitas vezes, para nós estarmos aliançados com Cristo, nós vamos ser perseguidos. Porque o evangelho da cruz é loucura para os que se perdem. As pessoas às vezes não aceitam. Nós temos uma aliança com Cristo e às vezes vem a perseguição. Vem a perseguição. E aqui nós aprendemos que é na perseguição que nós temos a chance de mostrar a nossa fé. E eu já disse que a palavra fé, no hebraico, emuná, significa fidelidade. E a fé no grego, pistis, também significa fidelidade. Então é nos momentos de perseguição que nós podemos mostrar a nossa fé, a nossa fidelidade. Foi no momento que eles olhavam ali para Daniel na Babilônia, não tinha nada, vira, para falar mal daquele homem, nada. Eles revirou a vida do homem, não tinha nada. Eles falaram assim, a única forma que a gente tem de pegar ele em alguma falta é mexer na fé dele com Deus, a única forma. E eles foram lá, ludibriaram o rei fez um decreto. Quem orar nos próximos 30 dias para outro Deus que não seja o rei, vai ser jogado na cova dos leões. Daniel viu o decreto e ele fez o que ele fazia antes. Orava 3 vezes por dia, com a janela do seu quarto aberto para o lado de Jerusalém. E ali eles foram lá e pegaram ele e jogaram na cova dos leões. Porém Deus deu livramento, porque é na fé, é na perseguição, é nos momentos de angústia que nós mostramos a nossa fé, a nossa fidelidade.
Foi por causa da fidelidade daqueles 3 jovens que eles foram jogados na fornalha. Mas Deus livrou eles da fornalha. Mas algumas vezes a pessoa não vai ser livrada da fornalha. Foi por causa da fidelidade de João Batista que ele foi preso. E por causa da fidelidade de João Batista, o pescocinho dele foi cortado e entregado numa bandeja. Porém, plenamente feliz é aquele que sofre perseguição por causa da justiça. Aquele que sofre perseguição por causa do seu relacionamento com Cristo. É plenamente feliz. O mesmo aconteceu com Jesus. Então, é melhor agradar a Deus do que agradar a homens. É melhor ser perseguido por causa da nossa comunhão com Deus, por causa de agradar a Deus, do que ser bajulado por homens. Eu lembro, eu tenho um testemunho pessoal, já contei várias vezes, talvez vocês todos conhecem. Eu recebi uma oportunidade de pregar ali na sede, há uns anos atrás, num culto de libertação. E eu sempre tive muita curiosidade no mundo espiritual. Eu já vi algumas vezes, né, manifestação de demônios, essas coisas. E eu fui ali, conversei com um primo meu. Como é que é essas questões do mundo espiritual? Ele me explicou. E aí eu orei, jejuei, eu fui para o culto de libertação. E na minha cabeça eu pensei assim, irmão Gasparinho, eu vou chegar lá, eu vou orar. E lá, no final do culto eu vou orar, vou pregar a palavra, vou orar conforme a palavra que eu preguei. Eu li lá naquele Mateus 10, que nós vamos chegar lá, que Deus deu autoridade para os discípulos a curar enfermos, expulsar demônios e anunciar a próximo reino dos céus. E eu preguei, e eu pensei assim, no final eu vou orar e os demônios vão cair tudo no banco e vai ser bênção pura. Orei, jejuei, cheguei lá, preguei a palavra com fé, Jefferson, aí antes disso eu estava na porta, né, já pensando o que eu ia fazer. E aí começou a chegar visitante, dono de gerente de loja, dono de supermercado. Foi chegando aquele tanto de visitante, só povo rico. E eu pensei, gente, eu já tenho fama de doido. Se eu chegar aqui e começar a orar aqui, expulsar demônio aqui, nossa igreja não tem esse costume, o pessoal vai falar comigo, o pessoal vai pensar que eu sou doido mesmo. E aí o Espírito Santo falou assim, para mim, levando essa palavra, é melhor agradar a Deus que homens. E eu pensei, é melhor ser perseguido por causa do direcionamento que Deus está colocando no meu coração do que eu agradar a homens. E eu cheguei lá, preguei a palavra com fé e orei, gritei, e expulsei, não aconteceu nada. Todo mundo assim quietinho, não aconteceu nada. Aí eu estava descendo o púlpito assim desanimado, e chegou um senhorzinho lá, falou assim, rapaz, Deus te usou demais. Na hora que você começou a expulsar demônio de morte, demônio de suicídio, eu já estava decidido que amanhã eu ia comprar um veneno e ia suicidar. Mas graças a Deus você orou, isso aqui saiu da minha cabeça, eu estou com vontade de viver. Olha para você ver, eu só ia descobrir isso aí quando eu chegasse na eternidade. Porque até então eu nem conhecia esse homem. E aí então, é melhor você ser perseguido, você sofrer, você ser taxado de louco por agradar a Deus, porque é uma promessa. Amém? Versículo 11 e 12. Você está com sua Bíblia aberta. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo. Veja só, mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Primeira coisa aqui que eu quero falar. Aqui ele fala assim que plenamente feliz é quando vos injuriarem, perseguir e mentindo disserem todo mal contra vós. Quando eu estou fazendo certo e alguém mente, falando, o irmão Manuel está fazendo isso e se inventa um monte de mentira, não é a hora de eu ir lá processar o irmão, não. É a hora de eu agradecer a Deus, porque eu estou entrando dentro dessa promessa. Agora, se eu dou mau testemunho, se eu estou fazendo um errado e a pessoa fala, o irmão Manuel fez isso e isso, se for verdade, aí eu já não estarei mais dentro da promessa. Outra coisa, talvez alguém não saiba o que será grande o vosso galardão. A palavra galardão é recompensa. E aqui o texto está dizendo o seguinte, que geralmente o homem e mulher de Deus, ele é mal compreendido.
E por ele ser mal compreendido, ela ser mal compreendida, muitas vezes ele vai ser perseguido, ela vai ser perseguida. Você vê isso com Moisés. Moisés abandonou toda a riqueza do Egito para defender o povo dele. Os próprios irmãos dele, os próprios povos de Israel, nação dele, dedurou ele teve que fugir. Depois de 40 anos ele volta para ajudar o povo, largou a família dele, largou a vida dele tranquila, para ir ajudar o povo a sair do Egito, ir para a terra prometida, e direto o povo queria apedrejar ele. Olha para você ver, as pessoas perseguiam. Silvano, pega uma aguinha para mim, por favor. As pessoas perseguiam ele, as pessoas maltratavam ele, e ele querendo fazer o bem. É normal que nós sejamos mal compreendidos. Foi assim que aconteceu com Elias. Elias tentando defender o povo de Deus, tentando pregar a verdade, e ele foi chamado de quê? De perturbador de Israel. Ele tentando mostrar que o povo estava em pecado, tentando mostrar que eles precisavam era de Deus, e foi chamado de perturbador de Israel. Mas plenamente feliz é aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Foi isso que aconteceu com Micaías. A história do profeta Micaías, quase ninguém não sabe, que ela é pequena, mas é muito interessante ver a história dele, porque o rei Acabe estava desviado. Obrigado, viu? O rei Acabe estava desviado. E ele, junto com a sua mulher Jezabel, havia fome na terra, e eles faziam banquetes e levavam os profetas tudo lá para a mesa dele, para comer na mesa de Jezabel. Todo mundo passando fome, eles iam lá fazer banquete, aí os profetas, para agradar, porque estava sendo agradado, só profetizava coisa boa. Você já viu essas igrejas aí que vai com a pessoa só profetiza coisa boa, só coisa boa? E ali ele ia para a guerra, e chamou Josafá para vir também. E Josafá disse assim para ele: não tem nenhum profeta de Deus aí não, porque eu estou achando estranho, está todo mundo falando a mesma coisa, mas eu queria ver um profeta de Deus. Aí Acabe falou assim: tem Micaías, mas ele nunca profetiza coisa boa para mim, manda chamar ele lá. E aí Micaías falou assim: ó, se você for para a guerra você vai voltar morto. O pessoal já foi lá, já deu um soco na boca dele. Deu um soco na boca dele. Por quê? Porque geralmente aquele que quer agradar a Deus muitas vezes desagrada o homem, e por desagradar os homens é perseguido. E aqui nós chegamos no versículo 13, que diz o seguinte: vós sois o sal da terra. O sal, meu irmão, serve para muitas coisas, entre elas para dar sabor. Você pode pegar a picanha melhor que tem, que todo mundo vai começar a comer de agora para frente, amém? Você pode pegar ela e colocar ela no fogo. Se você não colocar um salzinho, não presta. Tem que colocar um salzinho. O sal serve para dar um sabor. Então, nós como sal da terra, nós precisamos dar sabor para este mundo, esse mundo perdido, esse mundo cruel. O sal serve para quê mais? Para preservar. Antigamente as pessoas não tinham geladeira. O que eles faziam? Pegava o sal, salgava o peixe, salgava a carne, deixava secar, né, mãe? Por quê? Porque preservava. Ou então juntava muita gente, matava um porco, uma vaca e comia rápido. Então nós, como sal da terra, nós precisamos o quê? Ajudar a preservar esse mundo. A Bíblia diz que o anticristo só não toma conta direto porque tem um que o resiste. Esse um é o Espírito Santo, que está na minha vida e que está na sua vida, que está na vida da igreja. O sal serve para quê mais? Para produzir sede. E nós estamos aqui para quê? Para produzir sede nas pessoas de Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e ter vontade de servir o Deus que nós servimos. As pessoas têm que olhar para nós e ter vontade de experimentar de Jesus, do Jesus que nós pregamos. Só que é interessante que, mesmo o sal tendo esses benefícios, Charles Spurgeon, que foi um grande pregador, ele também apontou o outro lado, porque sempre tem aqueles que vão aceitar
a Cristo e aqueles que vão rejeitar. O mundo que rejeita Cristo continuamente, ele não tem vontade de pegar o sal e colocar na boca. Se a pessoa colocar o sal direto na boca, vai cuspir. Por isso Charles Spurgeon diz que nós não somos o caramelo desse mundo, mas nós somos o sal da terra. Então, por um lado as pessoas vão querer, algumas pessoas vão querer e outros vão rejeitar. E Deus ele dá liberdade para cada um de nós escolher. E aqui a parte B do versículo 3 diz o seguinte: se o sal for insípido, ou seja, perder o sabor, perder seus nutrientes, perder suas propriedades, para que ele vai servir? Não vai prestar para nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Sabe o que é isso aqui? O crente hipócrita, o servo de Deus falso, o crente que não vive conforme a palavra, ele é desprezado. E ele é desprezado e não é justificado. Ao passo que o crente fiel, ele pode até ser desprezado, mas ele é plenamente feliz, ele é justificado por Deus, ele é recompensado por Deus, ele é avalizado por Deus. Quando Davi chegou perante Golias, Golias olhou para Davi e desprezou Davi. Porém, Deus honrou a fé de Davi. É normal que as pessoas nos desprezem, mas também temos que ter certeza que Deus é conosco. Versículo 14, para a gente partir para o final. Vós sois a luz do mundo. A luz, irmãos, também tem várias funções. Vocês sabem que nos tempos bíblicos, as pessoas para navegar, à noite elas se orientavam pelos astros, pelas estrelas, pela luz. E assim como a luz dava um norte, a luz dos astros dava uma direção para aqueles navegadores, nós, como luz do mundo, temos que dar direção para este mundo perdido. Nos Estados Unidos, nas décadas passadas, sempre que um presidente queria tomar uma decisão difícil, ele chamava Billy Graham. E aí, Billy Graham, o que Deus está falando contigo? O que você acha aqui? Por quê? Porque via nele realmente que ele era a luz do mundo, que ele tinha a direção de Deus. Nós precisamos disso. As pessoas precisam ver em nós um norte, uma direção. Para que a luz serve mais? Para revelar os perigos. Salmo 119 diz o seguinte: que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Numa noite igual essa de chuva, se nós desligar todas essas luzes e for andar, se não tiver uma luz assim, nós podemos tropeçar, podemos cair num buraco, podemos pisar num animal peçonhento. Se não tiver luz para frente, a gente não sabe aonde vai chegar. Então a luz, ela serve para quê? Para dar direção, para revelar os perigos. Então nós, como servo de Deus, como luz do mundo, nós temos o quê? Que revelar os perigos de uma eternidade sem Deus para as pessoas. Nós temos que revelar os perigos de uma vida sem a presença de Deus para as pessoas. Temos que pregar. Aleluias. Para que mais que serve a luz? A luz serve para revelar o que está escondido. Lucas 15 conta a parábola da dracma perdida, que era uma moeda. Uma mulher perdeu uma moeda na casa e não achava de jeito nenhum. Primeira coisa que ela fez, ela foi lá e acendeu a luz. Quando as coisas na nossa vida estão perdidas, quando as nossas esperanças estão perdidas, quando os nossos sonhos parecem que estão perdidos, ligue a luz, acenda a palavra de Deus que nós vamos encontrar. A luz serve para que mais? A luz serve para revelar as nossas sujeiras. Se você tiver tudo sujo, mas estiver no escuro, talvez passe desapercebido. Mas se você for para a luz vai revelar as sujeiras.
Assim como eu estava conversando com o Gerson, eu falei assim, quando eu vim para a igreja, parece que antes das coisas melhorar, piorou mais. Aí eu falei assim, não, é porque na luz você tem responsabilidade. Na luz você vê suas falhas. Jeff empregando para mim ali. Então, é desse jeito. Quando nós vemos para a luz nos mostra aonde nós estamos errados, onde nós estamos certos. Então nós temos que ser a luz do mundo. E aqui ele vai encerrar no versículos 15 e 16 dizendo que você não liga, acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire. Trazendo aqui para nós, você não vai acender uma lamparina, Aninha, e colocar debaixo da mesa, mas vai colocar num lugar alto para iluminar toda a casa. E ele vai dizer que não se pode também esconder uma cidade edificada pelo monte, em cima do monte. Lá da chácara do Ebim, da fazenda dele, a gente vê o clarão lá de Catalão, da cidade, porque a cidade está edificada a várias luzes. E assim ele diz o seguinte: assim a vossa luz resplandeça. Quando alguém olha lá na escola, o Felipe fazendo as obras de Cristo, fazendo aquilo que Jesus ensina, aquilo que a Bíblia ensina, eles veem a luz de Cristo na vida dele, e o nome de Jesus é glorificado. E o ao contrário também é verdade. Se nós não formos realmente sal, se nós não formos realmente luz, o nome de Cristo é blasfemado por nossa causa. Então essa é a palavra dessa noite. Quero convidar vocês para se colocar de pé, para nós fazermos uma oração final. Quero convidar o irmão Silvano aqui para nos ajudar a orar.